Fala pessoal, boa noite. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Hoje a gente vai bater mais um papo sobre hoje com o Thiago Rassi, que é um amigo, se tornou um amigo, né, a partir do programa de treinamento de ACT do Básico ao Laudo. Estou esperando ele entrar aqui. Qualquer dificuldade aí, Thiago, você manda uma mensagem, tá? E hoje a gente vai falar sobre várias coisas, né? Já que no dia 27 de fevereiro, na terça-feira da semana que vem, a gente vai estar com uma aula sobre o ACT. Essa aula ela vai trazer uma série de informações sobre o ACT de mácula. Vocês estão me ouvindo? Me fala aí que estou falando que está sem áudio. Quem puder falar com o Thiago, manda lá no grupo que ele está atrasado, tá? Manda ele entrar no Instagram do Orbit. Bom, a gente vai falar na aula da terça-feira sobre o ACT de mácula. E esse ACT de mácula... Só um segundo. Cadê o Thiago? Bora, Thiago. Bora, meu amigo, aceita aí. Enfim, a gente vai falar sobre a CT de mácula e trazer algumas novidades do que a gente... Obrigado, Romário. Foi Rogério. Obrigado, Rogério. Bom, a gente vai trazer novidades sobre o programa de treinamento ACT do Básico ao Laudo, que de básico não tem nada, é um programa de treinamento de mais de 10 horas de ACT. E nessa aula eu vou trazer um pouco da revisão sistemática que a gente fez com as novidades de todos os artigos de 2023 a 2024, algumas observações sobre o que vem acontecendo no cenário da programação de educação continuada do Orbit, né, dos OCTs e os artigos que a gente veio discutindo. E no final vai ter a apresentação do programa de treinamento dessa nova turma. E eu tô vendo... Cara, cadê o Thiago? Deixa eu chamar ele aqui, pessoal. Um segundo. Voltei, pessoal. Quem puder chamar o Thiago Rassi aí, fala para ele entrar. Eu acho que ele está apanhando da internet dele aí. Mas vamos lá. Hoje, eu quero lembrar para vocês que quem já se cadastrou lá no grupo, né, para participar da aula do dia 27, lá no grupo foi enviado um link de uma pesquisa, e ao final dessa pesquisa você tem acesso ao link de uma aula que chama Diferenciando Drusas. É uma aula incrível que o Edu Novaes fez, que mostra a diferenciação das drusas na parte, tanto a parte clínica como tomográfica, e é super útil na prática clínica, como tudo que a gente se propõe aqui no Orbit. Olha, o Thiago apareceu. Perdoa, Ricardo. Oh, cara, eu sou a geração Orkut. Então, eu tava falando aqui agora, Thiago, lá do link que o Badaró compartilhou lá no grupo e que vai ter acesso a uma aula do Edu que é de diferenciação de drusas, uma aula direcionada para DMRI, que vai ser super legal. Mas a ideia hoje de bater um papo com você aqui não tem a ver com o que está acontecendo no grupo, mas tem a ver com o que aconteceu ao longo desse último ano que você teve junto com a gente do Orbit. E você, né, a gente começou a usar o termo Orbiter por sua causa, porque você provocou... Primeiro que você participa de todos os programas que a gente faz. Você teve uma super formação, que eu vou deixar você falar um pouquinho. Você teve uma super formação como oftalmologista, mas você não deixa de buscar esse novo conhecimento. E além de buscar, de absorver, você compartilha as coisas que você aprende e que você percebe de diferente. Isso ajuda muito para mim, para todos os colegas do Orbit e para as pessoas que participam, para as mais
de 300 pessoas que estão atualmente ativas no curso ali no grupo, né? Então, isso é muito legal. E a nossa amizade, ela veio dessa relação de oftalmologia e poder compartilhar além de OCT, a parte de imagem, casos e tal. Então, Tiagão, se apresenta, conta um pouquinho da sua experiência nesse programa de treinamento, por que você veio fazer e como é que está sendo. Bom, meu nome é Thiago Rassi, eu sou oftalmo, especialista em retina. Eu tive a oportunidade de conviver bastante com a grande maioria aí dos professores do Orbit. O Roisman, ele foi meu E igual lá na Unifesp, a gente fez retina junto lá. E na época, acho que o Badaró foi meu E1 e o Filipinho, acho que também. Eu não sei se o Filipinho foi meu E1 ou ele era R3, mas ele era bem pertinho, né? E eu conheci o Edu Novaes na época que eu estava fazendo a escola, e ele fez primeiro um fellow de research lá na Unifesp, e depois ele fez o fellow de retina clínica e cirúrgica, né? Então, assim, basicamente eu conhecia todo mundo, menos o Ricardo. O Ricardo, assim, eu conhecia de ouvir falar, eu já tinha visto alguns vídeos de cirurgia sua, Ricardo, no YouTube, umas cirurgias muito lindas, assim, você sempre teve um capricho muito grande, né, com a parte fotográfica, cara, isso é muito legal, né, dentro da nossa área, que é uma área de imagem, né, isso aí foi uma coisa, assim, que você sempre se destacou. E eu já tinha visto, eu te conhecia por aí, você tem um canal de YouTube de cirurgia, eu acho, e eu já tinha visto algumas cirurgias suas, mas eu não te conhecia pessoalmente, vim te conhecer depois. Na época que eu vi, né, vocês anunciando o curso, vi que tinha o Roisman é muito amigo meu, né, a gente conviveu muito, aí eu até perguntei, né, eu falei, Roisman, vale a pena, é para retinólogo mesmo, ou é mais para pessoal residente que está querendo aprender? Falei, não, cara, pode entrar, é bom, é denso, e o pessoal que está lá é muito bom. Falou de você, o Ricardo é impressionante, ele sabe muito e tal. E realmente, cara, assim, foi muito legal eu ter participado desse curso, porque ele. Antes, para mim, o OCT, cara, era um negócio assim meio intuitivo, sabe? Eu olhava o OCT e falava, isso aqui tem membrana ativa, não tem ativa. Eu não fazia ciência, eu não era nerd de OCT, sabe? Para mim ali, tem buraco, não tem, tem tração, não tem. Eu não estudava muito OCT, eu peguei o OCT ali no começo, do Stratos, né? E depois ele foi evoluindo. Então, assim, o curso foi muito legal para mim, cara, porque ele me ajudou a gostar. Eu virei até um certo nerd de OCT, que eu adoro agora o OCT, é muito gostoso ficar olhando e tal. E isso, o Orbit, ele tem muita responsabilidade nisso. Então, assim, foi mais ou menos isso, foi mais ou menos dessa forma que aconteceu, né? Tiago, você trouxe uma informação super interessante. Quando começou o OCT lá no Time Domain, aquela imagem dos stratos, né, verde, colorida, escala de cores, o OCT era olhar, tem membrana, não tem edema, não tem. A gente não tinha tanta informação. Hoje a gente tem uma escala micrométrica, um nível de nitidez que, se eu não me engano, vai de 4 a 12 micrômetros na variação dos aparelhos de domínio espectral. E a gente consegue ver sub-áreas de célula. Avaliar o OCT, um Basecamp, de uma forma rápida, en passant, ela não é melhor para o nosso paciente, nem para a gente, né? Quando a gente se propõe a tratar, cuidar de uma pessoa, a gente não quer fazer o pior. E esse programa, ele foi feito, assim, eu ainda brinquei com o Rosman, que falei assim, eu estou colocando tudo que eu sei de uma forma que não seja cansativa e que possa, enfim, ser entendível para todo mundo. A gente está falando de você que teve a mesma formação do Rosman. A gente pode falar do Claudão, a Alípio, o Edmundo. Tem pessoas incríveis ali que eu
enfim, admiro muito e aprendo muito, que fazem parte, ou que já fizeram, ou que ainda estão fazendo o programa de treinamento. E é muito bom ouvir de você que atendeu a expectativa e que acabou somando para você que tem reforço, você tem uma grande formação, uma das melhores escolas do mundo, enfim, isso é sabido. E dentro do curso de OCT, né, saindo da parte das aulas expositivas, a gente vem para discussões no grupo. E, cara, eu acho que se fizer conta lá, você falou mais do que todo mundo do Orbit junto, né? E sempre trazendo casos super interessantes e pontuações que a gente que ajudavam na prática clínica. A maior parte delas sobre as imagens ANFACE. Então, as imagens vistas de frente, quando a gente faz o mapa 3D e desconstrói, segmenta e tal. E isso foi muito interessante, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você usa na prática aí as imagens ANFACE, sempre, nunca, e como que elas te ajudam. Cara, é igual eu tava te falando, né? Assim, antes do Orbit mesmo, né? Realmente pode-se dizer que foi um divisor de águas mesmo. Depois que eu fiz o curso, é claro que a gente aprofundou, foi ler artigo, né? Assim, vocês têm que usar ainda mais quem quer se aprofundar mais, tem que usar o curso, que é muito completo, muito denso, mas como um guia, né? Vale a pena você ir atrás do artigo que o Ricardo comenta, né? Isso aí é muito legal, né? Isso aí a gente fez, né? E realmente foi um divisor de águas, né? E essa questão do EFACE, cara, foi muito que você mesmo chamava atenção para mim. Eu lembro que você botava uns casinhos, eu lembro cara, várias. Eu vou falar para você que, assim, pelo fato de você ter esse conhecimento muito denso, muito também na parte da aparelhagem dos AIS, que é o aparelho que eu uso, muitas das informações que eu peguei e que eu uso foi você que me passou. Aos poucos, eu ia te perguntando, eu não sei. É só você ver lá no nosso histórico lá, eu ia te perguntar desde o começo. E isso foi me dando uma bagagem para a parte prática muito grande. Hoje assim, falar a verdade, eu nem usava EFACE, o que eu usava era mapa de espessura ali para ver a questão de reativação de edema ou de membrana, mas eu não usava, né, desconhecia EFACE, cara, e eu usava só o Basecamp e de forma muito intuitiva, né? Então hoje o EFACE eu uso muito na parte prática. Eu vou resumir para vocês assim, no meu dia a dia do EFACE. O aparelho, o paciente vem para triagem, faz um OCT, eu olho o EFACE, né? E nesse aparelho que a gente tem lá no nosso hospital, que é inclusive que o Ricardo usa, tem um software que chama Retina Workplace, e lá ele disponibiliza todos os EFACEs, né, que o OCT te disponibiliza, junto com o Basecamp. Então, o que eu faço? Eu vou passando todos os EFACEs, se eu vejo alguma alteração no EFACE, aí eu jogo o Basecamp em cima para ver se tem alguma alteração. Isso é o que eu faço, por exemplo, no meu paciente normal. Aí, às vezes, eu acho umas drusas, às vezes ali tem uma falha ali, tem uma falha ali no EFACE elipsoide, eu jogo em cima, falo, tem uma drusinha aqui que está interrompendo aqui, ó, que está tá causando uma interrupção no elipsoide. Às vezes você acha drusas reticulares que você não acharia em pseudodrusas reticulares que você não acharia numa situação normal, numa situação que você só estaria passando o olho, né? E na minha prática de intervenção, eu uso tanto para injeção, eu uso muito, eu continuo usando o mapa de espessura, eu acho muito assim, informativo, intuitivo, mas muito pelo Ricardo eu tenho usado também o mínimo intenso, que foi você que me chamou a atenção do mínimo intenso, que é fantástico, que ele EFACE, que é um EFACE que você consegue ver se tem líquido, né, dentro da máquina, e
elevação do EPR também, principalmente para acompanhar a membrana neovascular. Né? Para mim é fundamental. Eu vou aproveitar aqui, Thiago. Muita gente não sabe o que é uma imagem anface, tá? É nada mais do que uma reconstrução do OCT e você olha de frente. Existem vários motivos, vários objetivos e vários tipos de mapas anface que cada aparelho, cada software vai trabalhar aquela imagem. E eu quero perguntar para o pessoal que está assistindo aqui, só responder sim ou não, vocês analisam as imagens anface na prática clínica? Não é uma coisa nova, a gente não está falando de tecnologia nova. O Sirius 4000 tem. O Sirius 4000 foi lançado em 2008, acho que 2008 ou 2009, sabe? Então, é uma tecnologia antiga, é só a forma de analisar. E como isso não é uma coisa muito falada, a gente acaba deixando para lá. Eu não sei usar, fica ali no cantinho e nem sempre você tem a curiosidade e o tempo para ficar indo ali, analisar no aparelho, tudo, né? Mas existem técnicas ou fluxos que, quando você coloca as imagens anface, sua análise do OCT voa. Você falou do fluido, é o mínimo intensity, que é um mapa de menor intensidade, direciona para o fluido que você vai fazer. O mapa da anface na retina interna ou na elipsoide direciona se o fluido é sub ou intraretiniano, dentre outros. E, coincidentemente, você falando aí dos aparelhos das eyes que a gente trabalha, a gente usa a mesma plataforma, eu tive a honra, né, de ser convidado pelas eyes Global para poder produzir um material ensinando isso, difundindo isso. Então, são 3 vídeos de 2 a 3 minutos mostrando o uso e como eu uso essas condições na prática clínica para o tratamento de DMRI. Para quem tiver interesse, pode mandar uma mensagem que eu compartilho o link, é gratuito, é um artigo que está no Retina Today, foi publicado tem uns 3 dias. Então, para quem usa as eyes, vai se familiarizar, para quem não usa, gera curiosidade, se quiser ver. E aí, Thiago, a gente viu algumas coisas no decorrer desse programa de treinamento e você vem desenvolvendo quer dizer, já desenvolveu uma meta-análise muito legal de técnicas de detecção de atrofia geográfica. Eu tive a oportunidade de ver esse paper, está muito legal, vai estar apresentado no CIMAST para quem estiver lá. E dentre essas imagens, existe a técnica do anface, né? Tem o OCT anface. E aí, conta pra gente um pouquinho do OCT anface na atrofia geográfica. Tá. Então, deixa eu contar um pouquinho da história desse trabalho aí, que tem muito a ver com Orbit, cara. O que acontece? Eu estava lá fazendo curso, fiquei fascinado, virei, igual comentei, virei nerd, né, de OCT. E eu estava também, assim, ainda bem eu trabalho num hospital que tem uma estrutura fantástica, né? E lá a gente tem o Retina Workplace das eyes, né? Que te disponibiliza todos aqueles enfaces, né? E eu, assim, o Ricardo via, eu sempre muito curioso, cara, eu sempre fui muito curioso, aparecia as coisas lá, eu mandava no grupo e tal, e aí eu comecei a ver a questão da atrofia geográfica, e aí na época eu tive uma ideia, cara, eu quero fazer um trabalho sobre isso, quero fazer um trabalho sobre atrofia geográfica, medir a atrofia geográfica com o que tem disponível aqui no meu hospital, no VER, né, onde eu trabalho aqui em Goiânia, né, e lá na época a gente tinha aquele Visucan 500, hoje a gente já tem os AIS, né, uns AIS, né, mas a gente tem o Claros, né, e tinha o Visucan 500 e tinha os OCTs com os enfaces. Aí eu comecei a bisbilhotar lá, cara, aqui tem o enface elipsoide, dá uma imagenzinha aqui, diferente aqui na atrofia geográfica. Aqui tem o enface coroide, aqui tem o Super-PIS Lab, que, cara, é um enface fantástico para você medir a atrofia geográfica. E eu comecei a bisbilhotar.
E eu até mandei uma mensagem pro Du Novaes. Eu falei, Du, o que você acha de a gente fazer um trabalho? A gente pega um estudo retrospectivo, tal, não sei o quê. Ele falou, cara, é fantástico, vamos fazer tal. E eu comecei a desenvolver esse projeto com o intuito de um futuro doutorado, né? Essa era a minha ideia. E no meio do desenvolvimento desse projeto aí, eu surgiu para mim um curso de meta-análise. Eu fui fazer esse curso de meta-análise, vamos fazer o curso de meta-análise. Na época eu não queria, porque eu já estava muito atarefado, sou pai de menino pequeno. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô sim. Tá. Sou pai de menino pequeno, trabalho pra caramba, tal, não sei o que. Pô, não vou ter tempo, acabei fazendo. E no que eu estava fazendo esse curso de meta-análise, eu vi que aquele tema que eu estava estudando, que eram as técnicas de medir atrofia geográfica, elas eram um tema muito interessante para meta-análise, né? Eu falei, cara, eu vou fazer uma meta-análise. E eu deixei de lado essa pesquisa de campo, botei em espera, né? E aí eu comecei a desenvolver um projeto. E nasceu esse projeto onde a gente conseguiu comparar com uma modalidade de meta-análise que se chama Network Meta-Análise, 10 diferentes técnicas em medir atrofia geográfica. Tá? Dentre essas 10, a gente inclui diversas técnicas de autofluor green, blue, multicolor autofluor. Dentre essas técnicas, existem duas técnicas que são já muito bem estabelecidas, inclusive por diversos estudos, para medir atrofia geográfica, que são o ENFACE fundos OCT e um ENFACE SuperPIS Lab, né? Então, assim, para contextualizar com toda essa informação aí que o Ricardo está dando, é que o OCT também, através do ENFACE, isso é uma coisa que a gente consegue mostrar no estudo e comprovar no estudo, é que tanto o fundo OCT quanto o SuperPIS Lab, eles são praticamente condizentes com o que era o padrão ouro para medir atrofia geográfica, que eu acho que deve mudar para OCT, né, por diversas razões, que era as técnicas de autofluor, tá? Os resultados da nossa meta-análise falam que eles são extremamente condizentes em relação a tamanho. E assim, o ENFACE, então, o OCT ele surge como um exame top tier para medir atrofia geográfica, porque ele soma essa capacidade de poder medir a área igual uma autofluor consegue, e ele soma isso ao poder do Bayescan, né, que é aquela análise microestrutural, e o fato de você poder acessar simplesmente se a fóvea está cometida ou não, né? Então, Tem, assim, tem tudo uma a ver, coisa, tudo a tem ver. uma coisa super interessante do que você falou. A gente faz a OC Terça, toda terça tem a OC Terça, amanhã tem um artigo super legal que está incluído na revisão sistemática desse ano, que vai ser incorporada ao programa de treinamento. Então, se você gostou, você vai ver que você vai começar a acessar o material, se eu não me engano, semana que vem você já tem acesso, a partir de biomarcadores em diabetes, a revisão de 15 artigos publicados no último ano. E aí vem DMRI, vem as outras condições. Mas Legal. assim, o que eu quero te falar é que na OC Terça, né, o Rosman ele faz aquela seleção dos artigos e aí ficou para mim um artigo de ANFACE para a medida da atrofia geográfica. Mas na verdade não para a medida da atrofia geográfica. Você já deu um spoiler que a atrofia completa e incompleta da retina externa ou com ou sem o EPR junto, são as formas que a gente utiliza hoje de nomenclatura para falar dessas alterações em níveis digamos que ainda podem ter algum grau de reversão. E aí esse paper, ele faz uma segmentação no OCT, que dá para você fazer, eu vou te passar os números agora, você vai fazer no seu aparelho amanhã. Você vai usar 64 e 400 na sua segmentação lá na Eu coroide. acho que você já tinha E comentado aí, isso comigo, não já? cara, Uhum. nesse estudo ele conseguiu identificar lesões antes de virar uma C-RORA, ou seja, lesões que em teoria tem menos de 250 micra e que em teoria são lesões que ainda podem ser reversíveis, né? Ou talvez sejam reversíveis. Se eu não me engano, ele conseguiu até 120 micra de identificar essas lesões.
E por que isso é importante? Primeiro, porque isso vai começar a ser endpoint dos trials. Sim. Você vai começar a utilizar essa tecnologia para avaliar a resposta dos trials. E a partir do momento que você tem pesquisa com essa tecnologia, você tem que saber usar ela na prática, porque é como você vai acompanhar o seu paciente. A DMRI está no spotlight, está em evidência, só se fala de DMRI secas, medicações, o que está saindo, o que não está saindo. E aí, cara, as imagens ANFACE, elas ajudam muito, muito mesmo. E você falou do Fundus OCT. O Fundus OCT, ou imagem renderizada de fundo, é a imagem que todo aparelho vai te dar. Todo, 100% dos aparelhos vai te dar. Que você normalmente usa para avaliar os artefatos de piscar, de fora da posição, de movimentação. Então, é uma imagem que, em teoria, ela só estaria ali no início da análise do OCT, mas, na verdade, ela traz informações importantíssimas, como você já falou. Sim. Ela é equivalente à autofluorescência para avaliar a atrofia geográfica. Olha que legal, cara. Isso desvendado na sua pesquisa atual. Na verdade, é confirmado, né? Confirmado porque, assim, a meta-análise, ela coleta os dados que já foram coletados em outros estudos, e aí ela soma e, assim, pelo fato de ter um N muito maior, tem um poder estatístico muito maior, mas confirmado, né? Mas realmente o OCT, para a medida de atrofia geográfica que a gente está falando especificamente, provavelmente top tier, provavelmente exame lá em cima, principalmente pelo fato dele, agora, assim, comprovado que ele tem a mesma capacidade que a autofluorescência tem para medir atrofia geográfica, soma-se o fato de você poder, ao mesmo tempo, fazer um base scan. Isso aí até para identificar o E-RORA, o C-RORA, que vocês ensinam muito no curso, né? E isso é muito bom. Não acho que ainda vai descartar outras tecnologias. Eu acho que a autofluorescência ela tem aspectos muito importantes, né? Principalmente aquelas características de hiperautofluorescência nas bordas, né, da lesão, que você consegue definir prognóstico de progressão da doença. Isso. A zona de transição. Mas no OCT também tem aquela imagem triangular que também sugere alguma, enfim. Mas você falou uma coisa que é preciso falar e repetir. Quando a gente mostra uma avaliação multimodal da retina, aquele bando de exame de aparelhos caros, né, tecnologia nova, as pessoas acham que precisam ter aquilo tudo para chegar no diagnóstico e para fazer o melhor para o seu paciente. A gente não está falando aqui em substituir a autofluorescência, as imagens ANFAS substituir, mas se você tem um OCT de domínio espectral, você não precisa, para avaliar aquele paciente melhor, você não precisa da autofluorescência. Sim. Se você está solicitando esse exame para fora, o paciente está sendo onerado por isso, você tem um método que substitui a altura equiparável. Então, o que precisa, e que eu falo isso sempre, não é trocar o aparelho, comprar um aparelho a mais, é saber usar o que você tem dentro da realidade. A gente vive Brasilzão, cara. Não tem como você pegar um Claros, que é um aparelho de mais de 700 mil reais, e colocar como retinógrafo o interior do Norte e Nordeste afora. Nem em alguns capitais você não tem condição de ter um aparelho com esse custo para fazer um exame que paga 20 reais. Não tem, sabe? Sim. Então, a gente precisa aprender a usar o que a gente tem. E o que a gente tem que usar muito bem para fazer o melhor para o paciente. Essa é a proposta desse programa de treinamento de OCT. E você falou da meta-análise. Quando a gente vai falar em pesquisa, metodologia é chato, mas é essencial. Todo OCT, a gente fala de metodologia para ver se entra aos poucos para o leitor ali. Quando você fala de meta-análise, você está falando do maior nível de evidência científica que tem. Você tem uma metodologia bem estruturada e depois de você fazer aquele método, você vai para a literatura fazer aquela pesquisa e encontrar os resultados baseados naquele método. Todo mundo que repetia aquela pesquisa
Tem que ser. Aquele negócio vai ter o mesmo resultado. O mesmo vale para revisão sistemática. A diferença da meta-análise para revisão sistemática é que a revisão sistemática não vai fazer as análises dos resultados de artigo por artigo. Sim. Né? E que é, como você já deve ter visto na sua meta-análise, é uma confusão, é uma coxa de retalho. Cada um chama de uma forma. No up-to-date agora de biomarcadores, que sai semana que vem, eu lendo os artigos, um artigo chama aumento de espessura, o outro chama edema macular central, o outro chama aumento da espessura foveal, o outro chama aumento da espessura central, o outro chama... E aí são siglas. Então, você tem que pegar o que ele entendeu, sabe? Você tem que ir interpretando aquilo. E isso tem que entrar na metodologia. Você tem que fazer uma metodologia muito bem feita, considerando todos os sinônimos e tal. Então, na semana que vem já vai sair o módulo inicial que apresenta os resultados da meta-análise da gente, com todos os artigos de biomarcadores 23 até 24. Eu acrescentei mais uns por conta própria. Né? Rosman fala que eu sou maluco, mas enfim. Eu acrescentei alguns que eu achei que valia a pena. Um deles até que o Vieira, que tinha sido cortado da meta-análise, da revisão sistemática, mas que o Vieira botou lá o Carlos Vieira botou lá no grupo, e é realmente um artigo interessante que envolve a CTA, eu coloquei ele junto também. E aí, na semana que vem já vai estar disponível, cara, para você ver biomarcador por biomarcador, qual foi o significado daquele biomarcador para fator de risco, para tratamento com dexametasona, para tratamento com anti-VEGF. Isso é uma atualização, eu falo assim, era o que eu queria, sabe? E no final, a cereja do bolo, o último slide dessa apresentação, já dando um spoiler, é uma informação para ser refletida. Às vezes a gente vê que foram 308 artigos, mais um que eu acrescentei, 309. Você vê muita coisa que é a mesma coisa escrita diferente, sabe? Ou pessoas que acham que querem defender aquilo ali ao invés de defender informação científica. Então, para quem não conhece o conceito de multicolinearidade e para quem vai ler artigos de OCT, é importantíssimo conhecer esse conceito de biomarcadores de OCT. E aí, a última parte dos biomarcadores de diabetes, eu vou falar sobre multicolinearidade e como a gente precisa aplicar isso na hora de ver os nossos pacientes, de ver os nossos biomarcadores, né? De como vários biomarcadores podem estar dizendo a mesma coisa e não tem por que você estar vendo todos eles, né? Um exemplo, disrupção de retina da limitante, da elipsoide e da interdigitação. Se você tem disrupção da elipsoide, você tem da interdigitação. A interdigitação não está lá. Você precisa avaliar os dois. Entende? Então, assim, é uma revisão, Thiago, feita para que você entenda aquilo que é extremamente complexo e que você aplique na sua prática, dentro das suas possibilidades. Sim. Tem o que eu mais gostei, né? Eu falei até na live da semana passada, o que eu mais gostei foi que 4 artigos classificam o tamanho do cisto de forma diferente. Então, um fala assim, cisto grande é o que o avaliador olhou a imagem de referência e achou que era grande ou não. Aí, o outro artigo diz que é 100 micra, o outro diz que é 200, o outro diz que é 600. Então, assim, um cisto grande de 100 não é um cisto grande de 600, entende? Essa estratificação a gente precisa saber na hora de aplicar, né, para poder direcionar o nosso paciente. Mas, enfim, e aí tem as coisas inúteis, eu dando, olha quanto spoiler eu tô dando. Tem as coisas inúteis. Então, cara, tem artigo que a conclusão do artigo foi a seguinte: pacientes que têm cistos de tamanho grande ou fluido subretiniano têm maior redução da espessura final. O paciente tinha uma espessura maior, reduziu,
porque ele podia reduzir mais. O paciente que tem um ganho pequeno, ele não avaliou proporcionalmente, ele avaliou em valores absolutos, sabe? Uhum. Lembra do Covid, daquela confusão de mortos, contaminados? Ele avaliou em números absolutos. Então, é o mesmo que você operar dois caras com catarata. Um que está 20 e 30 e o outro que está 20 e 200. E falar que o de 20 e 200 melhorou mais. Uhum. Os dois tinham o mesmo potencial de 20 e 20, entende? Era a catarata que estava comprometendo. Os dois estão com a questão resolvida. Mas, enfim, é uma revisão, Thiago, que traz... eu tiro situações minhas... da experiência do dia a dia, da minha avaliação crítica, mesmo que limitada. Eu não sou o maior pesquisador do mundo, não, tenho curiosidade, mas eu tenho limitações, né? Não sou o melhor de tudo, de metodologia, bioestatística e tal. Mas eu trago também a experiência do dia a dia e como aplicar isso na prática, que vai ser legal. Semana que vem já vai estar disponível, com certeza, no mais tardar na segunda-feira. E teremos, né, na terça-feira que vem, uma aula de OCT. Você vai estar lá com a gente, com certeza, né, na terça. E essa aula é uma aula que eu estou construindo. Então, eu estou montando o Frankenstein, como eu costumo falar. Então, eu estou aceitando sugestões. Já me pediram sobre tratamento de pré e pós de oclusão venosa, eu vou colocar. Já pediram imagens anfácio, eu vou colocar. Glaucoma, eu vou falar. Cara, tem uma coisa de glaucoma. A gente vê todo especialista em glaucoma tomando o maior cuidado do mundo ao pedir um campo visual. Ele diz qual é o aparelho, ele diz a refração, ele pega o campo visual e olha perda de fixação, sensibilidade foveal, falso positivo, falso negativo. Aí esse mesmo especialista em glaucoma solicita, não são todos, tá, pessoal? Estou generalizando, mas é o que eu mais vejo. Solicita o OCT de papila. Solicita o OCT de papila para glaucoma, não diz, não é o melhor. Eu não vou dizer que não diz, mas não é o melhor. Não é o melhor para aquele paciente. Por quê? Primeiro, existe uma crença, o especialista em glaucoma tem uma crença de que se você fizer o exame no mesmo aparelho, você vai ter um exame reprodutível no follow-up. Isso não é verdade se o aparelho não tiver eye tracking. Se o aparelho não fez no primeiro exame o escaneamento dos vasos e fez o segundo exame na mesma posição. Porque se sair 1 milímetro, 2 milímetros, 1 milímetro, 100 micras de posição, as medidas dão completamente diferentes. Então, na hora de solicitar, isso tem que estar descrito. Solicito exame no aparelho com eye tracking, exame de baseline, ou solicito exame follow-up, e fazer no mesmo aparelho com eye tracking em todas as vezes. Até você que tem o seu Cirro 6000 lá no serviço, se na hora que a menina for fazer o OCT do glaucoma lá, ela desligar o eye tracking do disco, o exame subsequente ele vai dar errado no follow-up, entende? Uhum. A gente tem o glaucoma workplace aqui, usa ele, meu primo Bernardo e minha prima Adriana, que trabalham mais com glaucoma, usam, que faz associação morfofuncional e tal, mas é um cuidado, cara, tão pequeno que você não vê as pessoas tendo. Outra coisa, existe uma necessidade de se pedir o exame do disco, mas eles não pedem da mácula. E o exame da mácula é o que permite a avaliação da camada de células ganglionares, que traz inúmeras informações, não só da neuropatia aórtica glaucomatosa, mas de outras neuropatias. Então, ajuda até no diagnóstico diferencial de um glaucoma. Então, precisa ter essa análise, entende? E na saúde suplementar, são códigos diferentes. E aí, o terceiro grande ponto, que eu vou mostrar lá com o artigo, é que quando você solicita um ACT do disco e da mácula, existem aparelhos que têm a opção de fazer uma varredura wide e tirar essas informações. E tem pessoas que acham que é errado. E aí tem um paper super interessante comparando a varredura wide com a varredura em separado do disco e da mácula, e mostrando resultados semelhantes, mesmo com avaliadores diferentes. Então, assim, tem muito para a gente falar no dia 27. Se você tiver alguma sugestão, quiser que eu fale alguma coisa, pode mandar para mim no WhatsApp. Vocês, pessoal que estão assistindo,
ou que estão lá no grupo também, manda no WhatsApp, no grupo ou no meu privado, que eu vou acrescentando na aula e vou nomeando ali quem foi pedindo as coisas, se quiser, claro. Porque a ideia é construir. A parte básica, ela tá amarrada. Eu quero trazer o que eu aprendi a mais e o que eu percebo, principalmente nas dores dos colegas ao longo desse mais de um ano já, né? E mais de 500 alunos no programa de treinamento de OCT. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Você tá com a cara que já quer ver essa revisão, né? Oh, vou mandar umas encomendas lá para você. Pode mandar. Eu só fico mandando no privado, né? Manda no grupo. Pedir... Todo mundo aprende. Tanto que você me ajudou, cara, no trabalho também, nesse trabalho, aquelas perguntas lá, diferente aquelas conversas que a gente. A reflectância, aquela confusão de near infrared. Olha, Cara, igual você está falando, a nomenclatura ela não é padronizada, né? É uma confusão. Como eu fiz uma meta-análise agora, eu sei exatamente o que você falou aí. Os enfaces, né? A gente queria botar todos os enfaces. A gente queria avaliar enface coroide, a gente queria avaliar o enface elipsoide para ver atrofia. Só que cada estudo bota num corte diferente, num slab diferente. Então aí você não consegue botar numa pool da análise. Então por isso que a gente só colocou o enface super slab e o fundo OCT. Existe essa dificuldade de padronização, até de nomenclatura, igual você falou. É muito interessante. E isso vai render uma live. Isso vai render uma aula, não aqui, uma aula que eu vou separar o material para falar de refletividade. Utilizar uma fotografia, uma retinografia de qualquer aparelho, e você conseguir pegar aquela foto de 10 anos atrás e ter informação de profundidade, ter informação complementar, aplicando algoritmo, aplicando desconstrução de canal que todo aparelho tem, só que a gente não sabe para que serve. Por quê? Para a indústria não gera interesse financeiro, então eles não propagam esse conhecimento. Esse é um dos pontos que isso vai ser missão minha. Eu vou parar, eu vou construir e vou apresentar para o pessoal. Porque, cara, assim como você falou, você tem filho pequeno, eu tenho duas, cara. Tenho duas pequenininhas. A minha já apareceu aqui, queria vir. Né? Então, esse horário é o horário que eu fico mais com elas, né? Sim. Então, ela, se der espaço, ela entra aqui e conversa com todo mundo. Mas, enfim. Tiagão, obrigado, cara, pelo tempo. Eu sei que é valioso e por todos os aprendizados, por tudo que você compartilhou ao longo do tempo. Eu não falo em meu nome só, não. Eu falo em nome de todos os colegas do Orbit. Você, como eu falei no início, tem uma formação excelente, igual a do Rosman. Eu não vou falar melhor do que a minha, porque a minha formação foi excelente. Eu não saí de Salvador, mas eu tive grandes professores os quais eu admiro e sou extremamente grato, e a oportunidade de aprender com eles. E você consegue, além de somar, né, aprender, você consegue também contribuir bastante. Então você é o Orbiter número 1 aí, já com a carteirinha. E você sabe, o Luiz já falou isso com você, o Edu já falou isso com você, isso é um consenso entre todos nós. Obrigado, viu, cara? Obrigado vocês aí por me receber com tanto carinho, assim. Obrigado, viu? Valeu. Espero continuar aprendendo. Com certeza. Aprendizado é horizontal. Eu também, cara. Eu também quero continuar aprendendo com vocês. Compartilhem e eu estou esperando as mensagens, viu, Thiago, para ver o que é que eu vou colocar mais lá na aula de você. Combinado. Valeu. Cara. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, gente. Obrigado.